Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Considerando preferências pessoais, eu diria que há filmes de horror natalinos, filmes de ação e filmes de comédia também natalinos que me apetecem, que são, digamos, do meu gosto. Porém, eu também posso dizer que o número de exemplares não é muito grande, eu posso contar nos dedos. As obras de horror, ação, comédia, quaisquer que sejam gêneros que de fato me agradam neste momento, nesta época do ano. No geral, em cinema e TV, programações de Natal são muito tradicionalistas, muito dentro de um estilo próprio, uma forma de condução mais reservada, bem caricatural e sem grandes experimentações. Afinal, um pequeno deslize pode, digamos, incomodar os mais conservadores. E sendo assim, grande parte da programação de TV e cinema costuma ser tediosa. Boring. Este é um contexto perfeito para convidarmos para a cena um personagem que é tradicional e Gotham, mas tradicional, como vocês bem sabem, pelos motivos errados. O palhaço. O arauto do caos, Joker. O Natal com Joker certamente seria mais interessante. O que temos no episódio contemplado neste podcast não é nada muito parecido com How the Grinch Stole Christmas, mas tem sim aqui o espírito do Grinch. Ele vive, digamos, nessas páginas de roteiro. Mas diferente do Grinch, o Joker não odeia o Natal. Ele não quer sabotar o Natal, mas ele quer celebrar o Natal de um modo mais, claro, caótico, claro, mais imprevisível. Ele quer fazer do Natal algo diferente daquilo que normalmente ele o é, ou seja, tirar o tédio. Mas tirar o tédio, claro, no sentido perverso da coisa. Para nós que estamos apenas assistindo às artimanhas e bizarrices do palhaço, o programa, claro, é muito seguro e grande fonte de entretenimento, principalmente porque ele não é tradicional. O que nós temos no Natal do Joker não é o Natal do script, um Natal que segue regras, mas uma zombaria natalina. Isso, para aqueles que estão entediados, e não são poucas pessoas que ficam nos ritos, nos costumes natalinos, claro, vem a calhar, é divertido. De todo modo, Joker acaba sendo tradicional e previsível em apenas uma coisa. Se o maluco vai sair de Arkham para aprontar das suas, e é o que de fato nós encontramos na abertura do episódio, ele tem o interesse, é claro, de dar um presente e fazer uma pequena surpresa para apenas uma pessoa que sempre está presente nos seus pensamentos e nunca sai de lá. Claro, Batman. O que seria o Natal de Joker sem Batman? E Joker teria interesse de dar presentes para alguém a não ser Batman no Natal? Claro que não. Vem cá, morceguinho. Vem cá, Bats. É você o meu alvo. É você o meu querido. É para você que eu tenho um presente especial. E claro, o palhaço apenas monta no topo de uma árvore natalina e sai de Arkham fugindo como o maníaco que ele é, no meio da noite, em uma árvore foguete, apenas para fazer isso, apenas para fazer um programa especial para entregar este presente para a pessoa que ele mais se importa no mundo, e durante esse processo nos apresentando um modelo, um dia de Natal diferente daqueles que estamos acostumados ou esperamos que aconteça. Graças ao céu, certo? Não que no Asilo Arkham o Natal não seja divertido. Tem cantoria, tem animação, porque cada biruta, com suas excentricidades, é capaz de acrescentar camadas diferentes no mesmo bolo, na mesma ceia. E Arkham
mesmo com seu passado medonho, horrível e os terrores que existem ali dentro, é capaz de maniacamente, psicoticamente, ter lá seu charme em noites de Natal. E é o que, de certo modo, em pequenos flashes, pequenos momentos, tanto na introdução quanto no final do episódio, nós acabamos por assistir aqui. Mas um Natal sem Batman não seria a mesma coisa para Joker. É um momento especial do ano. Ele tem que comemorar de fato com a pessoa que lhe mais se importa no mundo, não é mesmo? Porém, nós sabemos também que Natal é um momento anual onde se divide coisas em família, se passa em família. Aqueles que são mais próximos e também aqueles parentes distantes, é claro. E Joker não tem família, embora Batman tenha uma. Pelo menos pessoas que são afeiçoadas, que vivem com ele, trabalham com ele e dividem o mesmo espaço. E nesse caso, nós veremos, é claro, Robin neste episódio também. As roupas do Robin não deixam mentir. Ele é um personagem natalino, e talvez por esse mesmo motivo, por causa do seu espírito, do seu design, da sua aparência, eu nunca tenha gostado de fato de nenhuma versão de nenhum dos 3 Robins do Batman. Eles nunca me apeteceram, mas Robin está, de fato, no lugar onde ele deve estar, falando bobagem, falando clichês, falando coisas sem muito sentido, e o Bruce, para variar, não respondendo absolutamente nada. Ele não tem paciência para responder, e eu também não tenho paciência nem para ouvir. Mas Robin é um noob clássico, como sempre, um aprendiz. E começa o episódio subestimando o Joker. Nossa, Batman, por que o Joker fugiria esta noite? Por que ele causaria problemas na noite de Natal? As pessoas passam o Natal com a família. Joker não tem família, Robin. Coisas assim. Batman precisa dizer sempre o óbvio, até que o Robin caia em si e se lembre de fato quem é o palhaço. E na verdade ele não caia em si. É necessário o palhaço começar a causar o caos para que a ficha de fato caia. Previsível. Mas enfim. O ônus do episódio certamente é o Robin. Mas ele está aqui trajado a rigor, ele sempre está trajado como um palhaço de Natal, com aquele seu trajezinho colorido, que combina de fato com a celebração, né? Vermelho, verde, enfim. E está inserido aqui no episódio e dando assistência, no caso, ao Bruce, enquanto o Joker prepara um programa super especial para os dois. Não apenas para os dois, porque ele tem alguns outros convidados especiais. É como ele mesmo diz, se eu não tenho uma família, então eu vou roubar uma. E a família que ele rouba, na verdade, é um trio. O papai, a mamãe e o bebê. Sendo o papai nosso querido, apreciado, sempre honrado Jim Gordon. A mamãe, a Summer Gleason, aquela âncora jornalística tradicional de Gotham. E o bebê, claro, né? Bebê roliço, gordinho, bonitinho, só que não. Com uma chupetinha na boca, tinha que ser o detetive Harvey Bullock. Joker sequestrou os 3 e também altera os planos, digamos, a programação televisiva do Natal de Gotham. Em Gotham, no dia de hoje, no Natal do Joker, não haverá espaço para programas chatos, programas modorrentos, apenas o programa do Joker, que, como vocês sabem, sempre é divertido. Mas a estética do jogo, que na verdade tudo que se refere ao Joker é um jogo, até mesmo um programa de TV, um especial de TV, diz respeito ao Batman. E diz respeito a coisinhas sádicas, perigosas e que podem acabar muito mal também. E às vezes elas de fato acabaram. Quantas e quantas não foram as tragédias causadas pelo Joker? Horrores, terrores inomináveis, é importante lembrar. Mas aqui nós temos um especial de TV do Joker de fato. E é bom lembrar, é bom
refletir o quanto esse maldito palhaço gosta de aparecer. A tela de uma TV, digamos que é um lugar especial para ele. Transmitir um programa, uma mensagem. Quantas e quantas não foram as mídias onde nós entramos em contato com histórias do Batman, onde o palhaço estava aparecendo numa tela de TV. É assim nas HQs, é assim em cartoons, como é o caso aqui, em games, ele adora estar na TV, porque ali ele está em evidência, e ele está também em um mundo onde supostamente, tudo seria possível, inclusive os seus sonhos mais bizarros. No dia de hoje, a programação de Gotham, pelo menos o plano de Robin, era ficar em casa, relaxando, conversando sobre coisas boas e positivas, como uma pessoa tediosa que ele é, com o Bruce e com o Albert. Um Natal excelente, muito bonitinho, assistindo um clássico na TV, no caso. Digamos que para gostos cinematográficos, pelo menos aqui, o Robin não teve assim um mau gosto, não. O que ele sugere ao Bruce assistir, e que ele não se anima em absolutamente nada, trata-se do filme It's a Wonderful Life, que no Brasil é conhecido como A Felicidade Não Se Compra, que é um drama natalino lá de 1946. Como bem se nota, um filme que acontece, né? Foi produzido e lançado um ano depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Um momento onde, de fato, amor, carinho, afeição, famílias unidas, pessoas tentando se reerguer, continuar a vivendo depois dos horrores da Segunda Guerra, de fato era uma película necessária, uma mensagem necessária, um clima muito necessário para tantas milhões de pessoas que sofreram naqueles anos terríveis, macabros da Segunda Guerra. Mas isso lá em 46, certo? O filme é muito bom, é um filme aclamado, é um filme inclusive recomendado para aqueles que não conhecem, mesmo sendo um clássico preto e branco e natalino. Do ponto de vista histórico, de relevância histórica, It's a Wonderful Life é sim um filme bom, então foi uma boa sugestão do Robin. Mas, como se sabe, com o Joker em cena, né, com o seu arqui-inimigo mais famoso por perto, o Batman, o Bruce, no caso, não teria assim tanta paz para ficar sentado numa poltrona sabendo que ele estava lá fora. E é exatamente tudo isso o que o Joker esperava dele. Esperava que ele fizesse. Se levantasse da cadeira, tirasse o traseiro gordo dele do assento e fosse brincar, e fosse jogar um de seus jogos perversos. Robin até questiona o Bruce em um momento. Seu coração não se aquece vendo todas essas pessoas no espírito de Natal? Bruce não responde. Não tem resposta. O coração dele na verdade está aquecido, mas aquecido em, digamos, outros pontos, em outro sentido. Aquecido porque há algo para fazer. Aquecido porque o dever chama. E quando se trata de Joker, a vontade do Bruce, a vontade do Batman, ela é sempre suprema. É sempre um momento onde a atenção e o coração dele não tem distrações. Está muito, muito focado. Então sim, Robin, o coração do Batman, do Bruce, está aquecido, mas não no sentido tradicional. O que é ótimo, porque tradicional é um saco. Vamos ao programa do Joker. O que está sendo exibido no programa do Joker, além da família que ele roubou, ou melhor, sequestrou, papai, mamãe e bebê, Gordon, Summer e Harvey. Como é a estrutura desse programa? Uma das coisas interessantes de Batman The Animated Series é que o cartoon em si faz referências a muitas coisas clássicas. Uma coisa que inclusive eu também mencionei lá no primeiro episódio, né, quando falei sobre estilo noir. Sempre quando possível, os produtores eles fazem menções a elementos clássicos mesmo. E no caso aqui, os moldes de um programa do Joker, é claro,
fazem referência a programas de auditório clássicos. Joker tem uma plateia no Natal? Não, até porque a plateia dele está toda presa, toda encarcerada, então ele está sozinho. O palco é inteiro dele. Naturalmente, ele não vai reclamar dessa possibilidade, mas ele vai precisar de recursos, digamos, para animar um pouco a festa. E o que isso acaba acarretando? Claro, o uso de alguns efeitos artificiais, que eram muito tradicionais nos antigos programas de auditório, de plateia. Aplausos fake, falas fake. Auditório fake. Nós não vemos o público, vemos apenas o palco, o cenário, mas tudo o que ouvimos ali, os aplausos, né, a aclamação, é tudo fake. Até a própria forma de filmar, acompanhar o âncora, que no caso aqui é o Joker, em cena, o jeito de filmar, conduzir é bem clássico. Mas, evidentemente, o Joker tem seus modos também de não ficar sozinho, digamos assim, e ele tem ali consigo sua plateia também fake, um pouquinho mais trabalhada do que simplesmente fazendo uso de efeitos sonoros. Nós temos ali faces muito famosas na plateia de Gotham, todas de papelão, mas o suficiente para que o palhaço, em algum momento, tenha o prazer de explodi-los de algum modo. E é o que de fato ele faz em um determinado momento. Mas é isso que nós vemos aqui. Um modelo de programa de auditório bem clássico. Inclusive no que diz respeito a trajes. Joker usa roupas natalinas aqui também. Inclusive, isso é importante porque foi o único episódio de Batman The Animated Series que o Joker não vestiu o seu tradicional terno roxo. É a única vez que nós vemos o palhaço usando roupas, digamos, compatíveis para a ocasião. E ele está perfeito, está de fato muito apresentável. Ele é o âncora, certo? Ele é aquele que seduz a plateia, aquele que mantém o telespectador assistindo, então ele tem que estar apresentável. E ele está apresentável nos moldes do Natal, mas as coisas que ele diz para todos os habitantes de Gotham que assistem esse especial de Natal, este especial maníaco de Natal, são coisas que só poderiam surgir da cabeça dele e que não são nem um pouco fáceis de assistir. Enfim, como eu falava, com Joker, e se tem um Batman no meio, se a sua motivação é causar transtorno para o morcego, tem sempre um jogo em questão. E o jogo é simplesmente: encontre a família que eu sequestrei, a minha família de Natal, ou seja, Jim Gordon, Summer Gleason e Harvey Bullock, antes da meia-noite, ou então Bao. Eles vão cair num caldeirão de toxinas. Aqui, claro, uma referência a algumas encarnações do Joker, né? Como por exemplo lá do filme do Tim Burton, onde o Jack Nicholson cai num caldeirão de toxinas, né, de químicos, e depois fica alterado. Menções. Bem, mas não é só isso que o Joker tem a oferecer, claro. O seu entretenimento não pode ser totalmente dentro dos moldes, mesmo que esses moldes sejam os moldes clássicos dos programas de auditório da TV. Há algo de moderno aqui também, afinal, o Cartoon foi produzido nos anos 90, e nesse sentido, são possíveis as conexões externas. Então, além de encontrar o local onde os sequestrados estão, antes da meia-noite, claro, senão eles vão para o Beleléu, Batman também tem que impedir algumas traquinagens do palhaço que ele preparou para a cidade de Gotham. O programa de auditório tem conexão externa, e nesse sentido ele se assemelha muito ao absurdo, né? Ao máximo extremismo que nós encontramos na TV no dia a dia, no cotidiano. Crimes sendo televisionados em tempo real. Este é certamente o extremo do terrorismo.
Mas o que o Joker está fazendo aqui não é muito diferente do que nós vemos acontecer nesses programas sensacionalistas, policiais, que existem por aí na TV. Então é uma crítica interessante, sutil, mas que não deixa de nos fazer pensar naquilo que nós assistimos no nosso dia a dia. Todo esse sensacionalismo com a barbárie é terrorismo em tempo real, vidas em tempo real sendo utilizadas para fazer dinheiro. É o terror ao vivo. E todas as pessoas, no caso, sendo expostas a isso, todos os públicos, adultos, adolescentes, crianças. Afinal, esses programas sensacionalistas passam durante o dia, o que é mais absurdo ainda. É necessário que a época de Natal chegue, que o dia em questão esteja em voga para que as pessoas se escandalizem, achem que o terrorismo transmitido em tempo real seja algo inaceitável? É algo aqui, uma crítica interessante que o episódio de certa forma brinca, demonstra, pelo menos eu consegui fazer essa leitura. Para mim, isso está muito claro. Não precisa ser Natal para que nós possamos reconhecer nesses programas televisivos onde o terrorismo é em tempo real que isto é um absurdo, né? E não é necessário que o Joker substitua ho 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 por ho ho ha ha hi hi ho ho, para que nós saibamos também que tudo que se passa, tudo que nós visualizamos em tela seja inaceitável, seja algo muito, muito antiético e questionável, né? De fato, eu penso que este episódio aqui, que o Natal do Joker, seja passível desse tipo de análise, para que nós reflitamos de fato o que são esses programas sensacionalistas policialescos que nós encontramos aí no dia a dia em alguns canais, TV aberta. Nós temos aqui também outros personagens clássicos sendo contemplados, pelo menos em menção, embora seus nomes não estejam sendo mencionados. Por exemplo, na bonequinha que o Joker presenteia a mamãe, presenteia a âncora jornalística Summer Gleason. Ele dá para ela uma boneca Betty Blopper. Interessante o nome, né? E claro, tanto no design como na brincadeira com o nome, nós vemos que isso aqui é uma homenagem clara à personagem clássica, né? A Betty Boop. Mas aqui ela é Betty Blopper, porque nós estamos na TV, meus caros. E Blopper, como vocês devem saber, é um termo para erros de gravação. Mas a bonequinha foi lembrada, foi homenageada neste episódio. E enquanto o Joker faz isso, ele está também claramente dando uma pista para o Batman e para o Robin, porque incrivelmente eles estão tendo realmente muita dificuldade para encontrar o local onde o palhaço está com seus reféns. A intenção do Joker, claro, é que o Batman os encontre, sempre é. Porque se ele não os encontrasse, qual seria a graça, não é mesmo? Só que o morcego e o seu companheiro de viagem, o seu aprendiz, estão tendo muita dificuldade. Então, através da Betty Blopper, ele deixa uma dica, uma pista, até porque a boneca é muito antiga, ela não é produzida mais. Assim como a clássica, a histórica, a personagem de cartoon, Betty Boop. Ela desapareceu, mas felizmente, vira e mexe, a cada década, alguma obra costuma relembrá-la. Inclusive, isso é muito digno, é muito bonito de se ver, né? Porque estamos vendo, assistindo, diante de nós, uma homenagem à história da animação. Betty Boop, com certeza, é uma parte muito importante da história de todas as animações. Isso é educativo para aqueles que têm um olhar mais clínico, que são curiosos para saber de fato do que se trata essas menções, essas simbologias que um episódio
quaisquer que seja, de qualquer programa que for, costuma utilizar ali no seu enredo. Enfim, com a dica acaba não sendo tão difícil mais encontrar o paradeiro do Joker, e assim também encontrar os reféns que ele havia feito. Mas, como mencionei e reforço mais uma vez, isso era parte do plano. O Joker saiu especialmente de Arkham, é claro, para dar o presente para a pessoa mais importante da vida dele, a pessoa que ele mais considera no mundo, o Batman. E ele deu um presente, ele deu uma caixinha. E, como um grande finale digno de todo classicismo, digamos assim, televisivo que nós acompanhamos aqui, Batman abre a caixa e ganha uma clássica tortada na cara. Isso foi muito típico, muito tradicional em programas de TV. Programas de TV antigos. O humor da torta da cara é uma coisa muito, muito tradicional. Foi, no caso, né? Lá no século XX. E acompanhou o humor também na história de TV. Inclusive no Brasil, pelo menos até o final do século XX, muitos programas de auditório ainda utilizavam, né, essa coisa da torta na cara como um trope, um segmento de humor, embora a graça em si já não existisse mais. Mas é uma menção também interessante, né? E não deixa de ser engraçado, por mais que a tortada na cara não seja nem um pouco engraçada, sempre é engraçado, especialmente para o Joker, ver o Batman receber uma torta na cara. E como o episódio foi escrito para o humor um pouco dark, claro, é Gotham, é Joker, mas continua sendo humor, ele também termina com humor. É claro que o Batman vence, é claro que o Batman pega o palhaço, mas o Natal dele foi especial. O Natal dele atingiu o seu grande objetivo, que não era matar reféns, era dar uma tortada na cara do morcego. Claro, e assim ele termina lá na sua cela pequena, escura e apenas com a luz advinda da janela, em qualquer recinto que seja do Asilo Arkham, dando a sua tradicional risada. Este episódio marca, é claro, um dos primeiros grandes momentos de Mark Hamill interpretando o Joker. E como falei no primeiro podcast, para mim, Mark Hamill é o Joker definitivo. Eu não conheço, avalio que nenhum outro ator, nenhum outro profissional do ramo, seja no live action, na animação, o que quer que seja, contribuiu tanto, inseriu tantas camadas, deixou o personagem tão rico e pluridimensional como o Mark deixou. O trabalho dele, mesmo sendo apenas com a voz, é muito imersivo, é impressionante. E este episódio aqui, por sinal, é o favorito do Mark Hamill no que diz respeito à série. É aquele que ele mais gosta. Curioso como originalmente o Mark não foi a primeira escolha da Warner. O Tim Curry foi o ator escolhido para fazer o palhaço, só que havia um produtor lá dentro da empresa que não gostava do trabalho dele. E assim, o Hamill acabou herdando o palhaço e fazendo história, felizmente. Acho que foi melhor assim, porque o Tim Curry, é claro, vocês devem saber, encarnou o palhaço, outro palhaço, né, o Pennywise, da obra It, na minissérie de TV que adapta a formidável obra literária do Stephen King. Mark Hamill como o Joker, Tim Curry como Pennywise. Acho que ficou bem melhor assim. Foi melhor para todo mundo. Mas é isso, meus caros, isso é tudo o que eu gostaria de dizer. Já comuniquei tudo o que desejava. Espero que tenha sido do agrado dos ouvintes. E nos vemos em um próximo podcast. Um abraço a todos e saudações Corvides.